Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar o capítulo 5 do nosso livro 2, tá certo? Nosso conteúdo de matemática ele é um pouco mais longo, por isso que a gente ainda está nesse capítulo. Hoje nós vamos falar sobre o relógio, as horas e o nosso tempo, tá certo? Prestem bastante atenção, acompanhem o vídeo completo para vocês realizarem as atividades, tá certo? Nós vamos iniciar na página 39 do livro grosso de vocês. Tempo longo e tempo curto. O teatro sempre esteve presente na história da humanidade como meio de expressar sentimentos, de contar histórias e de tentar explicar fenômenos na natureza. Não se pode afirmar ao certo como e quando surgiu, mas o teatro, parecido com o que conhecemos hoje, começou com os gregos. Foi na Grécia, mais ou menos há 25 séculos, que apareceram dois gêneros teatrais, a tragédia e a comédia. As peças eram encenadas ao ar livre, em áreas como a primeira imagem. Uma encenação podia durar o dia todo. Aqui no livro de vocês está mostrando onde é que eles eram encenados, ó. Atualmente, as peças são apresentadas em teatros com tempos menores de duração. No Brasil, muitas cidades têm teatros e auditórios que abrigam espetáculos. A Casa da Ópera, Teatro Municipal de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, por exemplo, foi inaugurada em 1770. 1770. E o mais antigo é o mais antigo teatro do continente americano ainda em funcionamento. Então, ela foi inaugurada há muito tempo atrás, né? Um século muito antes. Olha o século. Qual é o século que tem aqui? Como é que a gente faz para descobrir o século? A gente sabe que quando a gente vai descobrir o século, a gente sempre coloca um número a mais aqui, né? A gente faz uma soma, 17 mais 1, para descobrir qual é o século. Então, aqui foi no século 18, tá? Porque é de 1770 a 1780. E aqui no livro de vocês diz o seguinte: há quantos anos aproximadamente surgiram a comédia e a tragédia? Aí o que é que você vai fazer? Você vai olhar quanto tempo está dizendo aqui no texto. No texto de vocês diz que começou há 20. Então vocês vão olhar aqui no livro de vocês quanto tempo foi que inaugurou a tragédia e a comédia, né? Quanto tempo surgiu. Aí vocês vão colocar 25 séculos e vão multiplicar o 25 vezes 100, porque a gente sabe que um século tem 100 anos, não é isso? Uma década tem 10 anos, um século tem 100 anos. E o milênio tem 1000 anos. Prestem bastante atenção. A gente já estudou sobre essas coisas, vocês têm que fazer as continhas direitinho para saber, tá? E aqui diz o seguinte: em que século foi construído o Teatro Municipal de Ouro Preto? Em qual década desse século? O que é que acontece? Aqui a gente sabe que a gente vai somar com 1 para fazer o século 18, né? Então foi no século 18 que foi inaugurado. E a década, nós vimos aqui que ele foi inaugurado em 1770. Então, se foi inaugurado, aqui foi quando ele foi entregue. A gente vai diminuir aqui 10 anos para descobrir qual foi a década. Na década de 60, de 1760. De 1761 a 1770. Porque foi mais ou menos o período que ficou em construção, que foram realizar as obras para poder inaugurar o prédio, né? E aí a gente sabe que a década vai do ano que tem aqui nesse número, número 1, até fechar aquele número. Aqui nós vamos do 61 até o 70, tá certo? Há quantos anos o Teatro Municipal de Ouro Preto foi concluído? O que é que vocês vão fazer para descobrir há quantos anos ele foi concluído? Vocês vão pegar o ano que a gente está hoje e diminuir do ano em que ele foi feito, que ele foi inaugurado, tá certo? E aí vocês vão realizar esse cálculo, tá bom? Aí vocês vão fazer a continha aqui de subtração e vão dizer há quanto tempo ele foi construído, tá? Para medir o tempo, usamos diversas unidades de medida, algumas para intervalos mais longos, como século e década,
ano, mês para intervalos mais curtos e hora e minutos para intervalos ainda menores. É com esses intervalos menores que vamos lidar agora. Agora a gente vai partir para o princípio do relógio, das horas, dos minutos e dos segundos, tá bom? Você já sabe como funciona o relógio analógico, aquele de ponteiros, não é? Esse reloginho aqui, vocês já sabem como funciona. Porém, a tia vai resumir aqui de novo para vocês lembrarem, tá certo? Prestem bastante atenção. A tia vai dar uma revisadinha para vocês sobre o relógio, tá certo? O ponteiro maior indica os minutos. O ponteiro menor indica as horas. E tem alguns relógios que tem esse ponteirinho aqui de outra cor, ponteiro colorido. Vou colocar aqui para vocês. Ele vai marcar os segundos, tá certo? Só que não são todos os relógios que vem esse ponteirinho, tá bom? Então, o ponteiro menor, ele vai marcar a hora que a gente quer. O ponteiro maior vai marcar os minutos e esse menorzinho ele vai indicar os segundos. O que que acontece? A gente sabe que o relógio analógico, ele vai do 1 até o 12. Isso serve tanto para o dia quanto para a noite. A gente sabe que o nosso dia ele é dividido em 24 horas, não é isso? Então, o que que acontece? A gente tem metade desse dia, a gente tem de 1 da manhã até as 12 do meio-dia e de 1 da tarde até a meia-noite, não é isso? A gente divide mais ou menos dessa forma. O que que acontece? Para mim saber se é de dia ou de noite, basta me basear pelo sol, né? Basta eu olhar para a minha rua. Só que aqui nesse relógio a diferença dele não existe. Sempre vai ser 1 até o 12. Se for 1 hora da tarde, vai ser dessa forma. Do 1 hora, bem aqui. Vai marcar 1 hora, do 1 até o 12. E se for 1 hora da manhã, ele também vai marcar dessa forma. O único relógio que marca diferente é o digital. Porque a partir do 12, a partir de 12 horas, ele começa a contar 13 horas. 1 hora vai ser 13, 2 horas vai ser 14, 3 horas vai ser 15, 4 horas vai ser 16, 5 horas vai ser 17, 6 horas da noite vai ser 18, 7 horas da noite vai ser 19, 8 horas da noite vai ser 20, 9 horas da noite vai ser 21, 10 horas da noite vai ser 22, 11 horas da noite vai ser 23 e à meia-noite ele fecha em 0 horas. Ele não marca 24. Ele vai marcar aqui, ó, 00. Ele zera tudo no relógio digital, tá certo? Nosso reloginho aqui analógico, a gente trabalha sempre com os números normais. A gente sabe que de um número para o outro, aqui nesses aqui pequenininhos, nós marcamos os minutos. Aqui é como se a gente estivesse contando 5 minutos de 1 para o 2, 5 minutos de 2 para o 3, do 3 para o 4 também mais 5 minutos. O intervalo deles vai ser sempre de 5 em 5 minutos, tá certo? Então, o que que acontece se eu falar o seguinte, ó. O relógio está marcando aqui no 2 e no 5. Então, ele está marcando que são 2 horas e quantos minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Porque a gente sabe que daqui do 12 para o 1 também é 5 minutos, né? Então, bem no 1 a gente começa a contar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos. Quando a gente chega aqui no 6, que a gente marca 30 minutos, a gente já fala que são meia hora, porque é metade de 1 hora. Então, a gente pode falar também que seja meia hora. 35 minutos, 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, 55 minutos. E quando ele chega bem aqui no 12, fecha 60 minutos, completa aquela hora. Que é quando os dois ponteirinhos ficam aqui iguais. Os dois ficam apontados para a mesma direção. Quando ele marca, quando ele fecha aquela hora. Principalmente quando é no 12, tá certo? Se ele marcar 11 horas, aí ele vai marcar o ponteiro pequeno pro 11 e o 12 aqui, ó. O grande pro 12, que ele tá fechando os minutos lá no 12.
O grande sempre é os minutos e o pequeno são as horas, tá certo? E aí a gente pode contar, a gente pode dizer o seguinte: uma peça de teatro leva em torno de 45 minutos para terminar. Se a peça está marcada para começar às 10 horas, que horas a peça vai terminar? A gente vai contar 45 minutos. Então a peça vai terminar às 10h45, não é isso? Para a gente poder calcular algumas coisas que vocês vão olhar aqui no livro de vocês, nós vamos utilizar as somas e subtrações dos minutos, tá certo? De meia hora, de 40 minutos. Então vocês prestem bastante atenção. Ó, no livro de vocês vai falar sobre um pouquinho sobre os relógios. Vocês vão completar com as palavras que tem aqui no quadrinho, tá bom? Prestem bastante atenção. O ponteiro maior sempre gira mais rápido do que o menor, porque o menor ele só se desloca assim, ó, de um para o outro a cada hora, né? E o maior não, ele vai mudando sempre aqui os sentidos dele, por conta dos minutos, que ele marca os minutos, o ponteiro maior, tá certo? Em uma hora nós sabemos que tem 60 minutos e em meia hora nós temos 30 minutos, como a tia falou aqui, tá certo? Aqui no livro de vocês, na página 40, vocês têm uma tabela com vários horários e duração desses horários, de oficinas que vão acontecer, teatros, peças e circo, tá bom? Vocês vão responder a página 41 olhando diretamente para cá. Cuidado, vocês têm que prestar atenção a hora que inicia cada uma das atividades e o tempo de duração. Vamos supor que as brincadeiras no palco começam às 2h10. Isso leva 1h40. Então, se começa às 2h10, 2h10, vamos ajeitar aqui para marcar direitinho, vai levar 1h40. Então, o que é que acontece? Eu vou contar aqui a partir de 2 horas, 1h40. Então, eu vou vir, ó, vou marcar aqui 1 hora todinha, aí vai ser 3h10, 1 hora depois, né? Aí eu vou somar mais 40 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40. Então vai terminar o quê? Às 3h50 da tarde, tá certo? Você deixa aqui rolando 1 hora, você passa 1 hora, depois você soma os 40 minutos separado, tá certo? E aí você vai observar, se eu tenho um compromisso às 4 horas e ele termina às 3h50, eu vou conseguir chegar ao meu compromisso. Se eu quiser assistir essa peça, esse teatro, vou, né? Porque vai sobrar ainda aqui 10 minutinhos para as 4 horas, tá certo? Por quê? Porque terminou às 3h50, tá bom? Então vocês têm que prestar atenção nesses detalhes, tá certo? Ó, em todos os itens explique sua resposta. No item A, que horas vai terminar a apresentação da peça? Brincadeiras no palco, oficinas de palhaçaria. Aí você vai vir aqui e vai olhar. Oficina de palhaçaria. Nós temos aqui, começa às 9h45 e dura 2h15. Começa às 9h45. Brincadeira no palco, oficina de palhaçaria. Nós vamos para a oficina de palhaçaria primeiro. Ela dura 2h15. Então, o que é que vocês vão fazer? Vamos olhar aqui no relógio. 9h45. Os dois ponteiros são iguais. Aqui nós estamos marcando 9h45. Para marcar 2 horas, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui, ó. Vou passar minhas 2 horas, ó. 1 hora, 2 horas. 2 horas depois vai ser 11h45. Só que ele diz que ele dura 15 minutos também, né? 2h15. Então eu vou contar, ó. 5, 10, 15. Então, qual horário vai terminar essa oficina? A oficina de palhaçaria termina às 11 horas, tá certo? E aí você vai marcar. Você tem só
que somar aqui, ó. Os 2 horas e os 15 com os 45. A gente sabe que 45 mais 15 dá 60, então fechou aquela hora. Então, 9, 10, 11, termina bem aqui às 11 horas, tá certo? 12 horas, perdão. E aí, o que acontece? Brincadeiras no palco termina que horas? Nós vamos olhar bem aqui a brincadeira no palco. Brincadeira no palco. Começa 2 horas e 10 minutos. Porque aqui tá marcando 14 horas, ok? E dura 1 hora e 40 minutos. O que é que vocês vão fazer? 14 mais 1 dá 15. 40 mais 10 dá 50. Então, termina às 3 horas e 50 minutos. Basta você somar as horas e os minutos, tá certo? Só se passar aqui de mais outro, se a soma desses dois der mais do que 60, aí você acrescenta 1 hora, tá bom? Então, prestem bastante atenção aqui na hora de fazer essa soma. É bem tranquilo, dá pra vocês fazerem bem tranquilo, tá certo? Agora nós vamos continuar. Vocês vão responder todas essas questões e nós vamos continuar. Na questão 2 diz o seguinte: Tamires e Amélia fazem curso de teatro na escola e estão marcando um horário para ensaiar. A que horas nos encontramos, Amélia? Pode ser às 4h30. O que significa a palavra meia na fala de Amélia? Significa que ela está marcando metade daquela hora, né? Ela quer se encontrar às 4 horas mais 30 minutos, mais metade daquela hora. Então, meia aí quer dizer metade daquela hora, né? Quando elas chegaram, o relógio na sala estava assim. Elas chegaram no horário combinado? Aí você vai olhar o relógio e vai observar se elas chegaram ou não no horário combinado, tá certo? Observe com atenção o relógio da sala. O ponteiro dos minutos aponta para o 6 e o das horas está indicando o lugar entre 4 e o 5, certo? Isso acontece porque quando o ponteiro dos minutos deu meia volta, o ponteiro das horas girou lentamente, percorrendo a metade da distância entre o 4 e o 5. O que acontece aqui? Deixa eu apagar aqui para vocês. Quando esse ponteiro aqui, grande, gira metade, gira quando ele faz 30 minutos, esse pequenininho, ele também gira metade. Ele fica aqui, ó, entre um número e outro, indicando que já passou metade daquela hora. E aí, quando ele chega bem aqui, o grande, o pequeno também chega lá na metade daqueles dois números, indicando que já ultrapassou meia hora, metade daquela hora, tá certo? Este relógio está marcando 8h30 ou 8 horas e 30 minutos. Indicamos por 8 horas com H e 30 minutos, M-I-N. Em algumas situações pode ser indicado por 8 horas e 30. Então a gente pode indicar 8 horas e 30 minutos, simplificando aqui o nome, 8 horas e 30, ou escrever tudo, né? 8 horas e 30 minutos. Agora nós vamos para a questão 3, na página 42. Leia a explicação da professora Leila. Reescreva a frase a seguir utilizando um dos modos de indicar as horas usando os números. Hoje haverá uma apresentação de música na escola. Começa às 2h30. Aí você vai reescrever essa frase indicando uma dessas situações aqui, ó. Você pode colocar, começa às 2 horas e 30 minutos, começa às 2 horas e 30. Você vai decidir como você vai colocar, tá certo? E você pode usar também o 14, né? Que a gente sabe que o 14 horas é igual a 2 horas. Só que aqui é da tarde no relógio digital. Relógio digital. Digital, tá certo? Na quarta questão, marquei com uma amiga para tomar um café às 6h30 da tarde. Quando cheguei ao local do encontro, vi que ela mandou esta mensagem. A que horas a amiga mandou a mensagem? Ainda vou levar meia hora para chegar. Aí você vai observar o celularzinho que tem mostrando aqui, ó. Tá mostrando a hora da mensagem. Ela mandou a mensagem
18 horas e 15 minutos. E aí ela disse que vai levar ainda mais meia hora para chegar. Então o que é que vocês vão somar aqui? Somar mais 30 minutos ao lado dos minutos. Então você vai somar 30 mais 15. Dá 45. Então ela vai chegar a que horas? 6 horas e 45 minutos. Ela vai chegar atrasada, né? Aí você vai responder a questão 4, tá bom? Item A e B. Depois, vocês vão observar as horas que estão mostrando aqui nesses relógios e vocês vão desenhar os ponteiros, tá certo? Na sexta questão diz o seguinte: João é aluno do 4º ano e estuda no turno da manhã. Pinte de azul na faixa da aba as horas que João passa dormindo. Você vai observar aqui na faixa, nessa abazinha, vai pintar de azul as horas que ele passa dormindo, ó. Leve em consideração que ele dorme mais ou menos 9 horas da noite, às 21 horas, tá certo? E aí você pinta de azul. As aulas de João começam às 7h30, terminam ao meio-dia. Pinte de verde a aba desse período na escola. Aí você vai pintar de verde esse horário, esse período, tá certo? E você vai contar quanto tempo o João fica na escola. Aí o João diz aqui, ó, eu sempre vou dormir às 9 horas e acordo às 6 horas e 30 minutos. Então você vai observar aqui e vai pintar, tá certo? Todos os dias João almoça às 12 horas e 30 minutos na casa de sua avó. Circule esse horário na faixa. Você vai procurar 12 horas e 30 e circular. Nas segundas-feiras, João tem uma hora de aula de natação que começa às 5h30 da tarde. Pinte de amarelo na faixa o tempo da aula de natação de João. Aí você vai colocar aqui, ó, se começa às 5h30, termina somente às 6h30, né? Porque ele tem uma hora de aula de natação. Aí você vai procurar aqui 5h30 e vai pintar de amarelo. Quanto tempo se passa desde que João sai da aula de natação até o horário que vai dormir? Ele sai às 6h30 e vai dormir às 9 horas. Aí você vai contar de 6h30 até 9 horas mais ou menos quantas horas dá, tá certo? E aí você vai escrever uma lista de coisas que ele pode fazer nesse horário, nesse intervalo, da aula de natação até a hora que ele vai dormir. Agora nós vamos para a página 44 e 45, para a gente terminar aqui num livro grosso. A gente vai passar para o livro fino, tá bom? Vamos pesquisar os horários da turma. Primeiro, a gente vai olhar lá no grupo do WhatsApp as mensagens que foram respondidas, que a tia pediu para vocês indicarem o que vocês fazem nesses horários. E aí vocês vão contar quantas pessoas disseram e vão anotar aqui, ó, nessa tabelinha, tá bom? E aí vocês vão marcar também o de vocês no livro, aqui, ó, na aba das horas, que tem aqui do lado, tá bom? Prestem bastante atenção, combinem, olhem aqui, observem e marquem uma cor para cada atividade que vocês fazem, tipo o que a gente fez aqui do João. Aí vocês vão fazer no livro de vocês o de vocês. Quanto tempo vocês passam dormindo? Que horas vocês vão dormir? Que horas vocês acordam? Que horas vocês estariam na escola? Vocês vão pintar de cores diferentes, tá certo? Observem bem. Depois vocês vão fazer aqui a montagem dessas tabelinhas, indicando quantas horas vocês dormem, o número de pessoas, a quantidade. Vamos supor que 3 pessoas disseram que conseguem dormir 11 horas por dia. Aí você vai lá e coloca aqui. De 9 a 11 horas, coloca o número 3, que 3 pessoas disseram isso, tá bom? O ideal para criança de 9 anos é dormir entre 9 e 11 horas por dia, tá certo? Depois que vocês completarem a tabelinha todinha, do outro lado e aqui também, na página 45, vocês vão responder essa questão. Quais são as variáveis numéricas e quais são as não numéricas dessa pesquisa? O que é uma variável numérica? É quando a gente utiliza o resultado com números. A quantidade de pessoas que vocês estão entrevistando são números, né? Então você vai colocar que a quantidade de pessoas é a variável numérica. Depois você vai escolher uma das tabelas e fazer um gráfico. Não precisa pegar tudo, vai escolher só uma e fazer aqui o gráfico, ó. Observem que só tem 3 faixinhas para vocês, tá bom?
Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês podem pegar o tempo de estudo em casa. Aí você vai fazer o gráfico, bota o nome do tempo de estudo, bota o total de pessoas que responderam à pesquisa e vão colocar aqui os horários. De 1 a 2 horas, de 2 a 3 horas, de 3 a 4 horas. Vocês vão observar aqui quanto tempo a gente indicou. Ó. Tempo de estudo em casa, menos de meia hora, bota lá na primeira tabela. Pouco mais de meia hora, bota na segunda tabela. E mais de 1 hora, bota na terceira tabela. Aí você vai marcar a quantidade de pessoas que responderam. Se na menos de meia hora uma pessoa falou, você só marca uma barrinha. Só vai marcar um tracinho aqui, ó. Só um. Se na mais de meia hora você colocou 5 pessoas, você vai colocar 5 barrinhas, vai pintar 5 barrinhas. E mais de 1 hora, se for mais de 7 pessoas, você pinta 7 barrinhas, tá certo? Prestem bastante atenção para não confundir, tá bom? E vocês vão fazer também, no livro de atividades de vocês, no livro de atividades é o livro fino, aquele que a gente só usa para realizar atividadezinhas simples, tá bom? Vocês vão realizar as páginas 41 e 42 do livro, bem facinho, bem tranquilinho, somente sobre o relógio. E aí vocês vão responder também essas questões, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo que a tia ajuda vocês na hora de responder as atividades, tá certo? Até a nossa revisão, que vai ser na sexta-feira, tá bom? Tchau, gente!